Esse é o Pérola Negra Podcast, onde conhecimento flui, a mente voa e a conversa é boa. Olha, e especialmente felizes hoje em receber uma mulher que eu sou fã dela, admirador, porque ela é inteligentíssima, conhece muito da realidade brasileira, trabalhou na equipe do Paulo Guedes, que para mim foi o melhor economista, o melhor ministro da economia dos últimos 40 anos. Tá? Marina Helena, muito honrados e felizes em ter você aqui, viu? Obrigado. Isso, a honra é toda minha, foi um prazer. Maravilha. Eu vou começar te jogando uma bola polêmica para a gente começar um papo bem gostoso aqui. Um governo que não se preocupa com gasto público, nem com eficiência, nem com produtividade, nem com incentivo ao empreendedorismo, tem chance de dar certo? Acho que você está falando do governo atual, né? Do governo Lula, eu não quis, mas eu tô. Mas eu acho que isso é bem óbvio. O que eu vejo, Mário, Ana, é que o governo Lula, ele se diz, né? Ele se vende como se fosse o pai dos pobres, mas no fundo é a mãe dos ricos. É só ver tudo o que foi feito, tanto no governo Lula quanto Dilma, e agora está sendo replicado. Não só uma não preocupação com a questão fiscal, que acaba afetando todos os brasileiros, e a gente sentiu isso naquela crise absurda que o Brasil enfrentou sozinho, né, no final do governo Dilma, que acabou, acho que culminando ali no impeachment, que foi a pior crise que o Brasil já viveu. Então o brasileiro sentiu na pele, 7 milhões de desempregados, uma queda de mais de 7% do PIB, todo mundo sentiu na veia. Para mim, como empresário, eu empreendo há 42 anos, eu nunca passei por um momento como aquele. Nunca. E sem pandemia, sem crise global, totalmente feita pelo Brasil, feita por decisões políticas completamente equivocadas. E o que me choca é ver agora tudo de volta, né? Então, a gente não aprendeu com os erros, a gente continua repetindo os mesmos erros. Hoje está falando que as construtoras estão pedindo 100 milhões de dólares de empréstimos do governo para financiar obras em Angola. Então, assim, a gente está de novo financiando governos ditatoriais, né, não democráticos. Outro dizendo que agora o Brasil vai ajudar no financiamento 600 milhões de dólares para exportações brasileiras para a Argentina, que a gente sabe que isso agora na véspera de eleições e pode até interferir nas eleições lá. E a gente sabe que pela primeira vez os candidatos que estão na frente são candidatos de direita, não são de esquerda. Então, a Argentina tem uma chance aí de vencer o peronismo. E a gente vê tudo se repetindo. Então, não é, a gente sabe, é para os companheiros. A tentativa de volta do imposto sindical. É fácil ver qual foi o resultado. A gente tem os dados lá em 2017, antes, né, antes de aprovarem a reforma trabalhista ali pelo governo Temer, o último ano você teve uma arrecadação dos sindicatos que foi em torno de 67 milhões. Depois, com a reforma, ela passou a ser voluntária. Não é que ninguém mais pode contribuir, é que antes era obrigatório que cada trabalhador contribuísse. Agora tem que convencer, com um dia do seu trabalho. Agora tem que convencer. Aí o que aconteceu quando eles tentaram convencer? 200 e poucos mil reais. Que tem um histórico de não fazer nada para ninguém. Eles não sabem servir o trabalhador. Não sabem. Um caso que eu acho muito importante, pega o que aconteceu com os sindicatos, por exemplo, dos professores durante a pandemia, né? Tenho certeza que tinha gente ali boa preocupada com as crianças, mas os sindicatos não era esse, né? Não é esse o intuito. Então, é muito complicado. Então, claramente, a resposta foi ali, a resposta foi dos contribuintes. Não queremos. E agora eles querem voltar na marra. Por quê? Porque o sindicato, né? Porque todo mundo ali. Então, é uma coisa que é muito perversa. O que se gasta hoje, eu gosto de dar um exemplo, tem um exemplo incrível, assim, os absurdos que foram feitos via estatais. Eu estudei muito isso porque eu trabalhei lá com o ministro Guedes, exatamente na Secretaria de Desestatização. Então, olhei muito de perto as estatais. E o que me fez ir para lá, ficar longe da minha família, passar 1 ano na ponte aérea, igual uma louca, tentando vender qualquer estatal, fechar qualquer coisa, eu sabia o mal que isso tinha sido
causado, né, ao Brasil, porque foi via elas que a gente enfrentou essa maluquice que foi aquela recessão. E muito estrago é feito via estatais. Então, por exemplo, agora com a questão dos combustíveis, sempre falam da Petrobras que é um problema, o Brasil não tem refinarias. Mas eu gosto de dar 2 exemplos. Teve investimentos absurdos em refinarias, né? Então, uma delas, que é o Comperj, foram 13 bilhões de dólares, que virou sucata. A gente pega a Abreu e Lima, 19 bilhões de dólares, 8 vezes superfaturada em relação a qualquer refinaria do mundo. Então, você soma esses dois, só as duas, a gente está falando de quase... assim, 30 bilhões de dólares, 150 bilhões de reais. Sabe o que é isso? É o Bolsa Família atual, turbinado, que é 5 vezes maior do que era no final do governo Dilma, né? Depois de todas as... Então, assim, a gente está falando de um ano disso. Então, assim, o que se diz que você vai lá e tá dando para tirar os pobres né, de uma situação indigna, que todo mundo é a favor disso, não é possível. Lógico, né? O brasileiro médio, gente, isso é uma coisa que é importante ter em mente. Metade da população brasileira, 50% dos brasileiros, vivem com uma renda per capita de menos de R$540 por mês. R$540 por mês. E o nosso presidente da República hoje, infelizmente, se diz um pobre, mesmo com patrimônio declarado de mais de 7 milhões. Declarado. Então, assim, é uma loucura a inversão do que é isso, né? Então, talvez seja isso. Essas empreiteiras todas que roubaram nosso dinheiro, que devolveram bilhões, que fizeram sucatas, né, bilionárias, que acabaram com o nosso país. Todos esses programas que deram errado. Isso é o quê? É uma ajuda aos pobres, né? É uma tentativa de tirar alguém da pobreza? Muito pelo contrário. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma bolsa companheiro, né? É a bolsa colocar pessoas em estatais. A gente viu agora 2 indicados aí, né? Para o Lupe e a irmã e a Adriele Franco, irmã da Marielle, que foram indicados para uma empresa privada com remunerações de R$1 milhão, né? Remunerações altíssimas que não entendem nada sobre aquilo. Não é à toa que a empresa despencou no dia seguinte as ações, porque, né, uma ingerência gigante numa empresa privada, né? Que tem alguma participação ali do BNDES. E isso foi o que aconteceu. Quando a gente chegou em Brasília, foi uma loucura, porque quando a gente foi abrindo, onde que estavam as participações das estatais, os fundos de pensão e tal, a gente viu que tinham 700 empresas em que o governo tinha algum tipo de ingerência, tinha uma participação, e assim ele consegue indicar um conselheiro, né? Às vezes um diretor, alguém, e a gente viu o que aconteceu com essas indicações, que não são profissionais. Então, no fundo, é isso, é uma coisa de sabe, inchar a máquina pública, colocar todo mundo para dentro, e o que sobra, de fato, para a população mais pobre são migalhas, né? E uma dependência do Estado. Ao invés, é tudo o contrário do que a gente defende, que é o quê? Gente, vamos facilitar a vida das pessoas, porque é isso que gera riqueza, né? E o que é prioridade, né, Marina? Exatamente. E o que é prioridade para as pessoas, como saúde, como educação, e a gente está falando disso, segurança, né? Segurança. Não, o foco não é esse. Exato. O foco é totalmente disperso em um monte de coisa que não ajuda a vida dessas pessoas. Mas que lacra muito, né? Exatamente. Não, eu acho que não tem história no mundo de um governo empresário que deu certo, né? Não. Não tem. Não tem. E onde é que a gente fundamenta? E é o mesmo filme. Agora relançaram o PAC com as obras que eles não conseguiram terminar. Um absurdo isso. Eu estou muito preocupado com a economia, Marina. Eu vou te confessar. Eu acho que... E a economia tem um delay, né? A gente vive hoje o resultado do que aconteceu no governo passado ainda. Isso está acabando, né? A gente está gastando Sim. o pouco que sobrou de reformas. O ano que vem preocupa muito, não? Eu acho que o ano que vem preocupa muito é que, assim, de novo, a economia, ela não é... As coisas não acontecem de uma hora para outra, Sim. né? É que nem se você começa a adotar um hábito de se alimentar melhor, de fazer exercício, o resultado não é no dia seguinte, demora, né? Então, a economia é a mesma coisa. A gente foi ver o resultado das políticas desastrosas de 2 mandatos do Lula e um da Dilma.
no segundo governo dela, né? Exatamente. Até ali eles foram turbinando, né? Então, esse é o grande problema. Não é na hora. E eu vejo que hoje a gente ainda está vivendo. É uma loucura o que aconteceu no governo passado, porque por vários, quando você olha comparado com outros países, né? A gente compara o Brasil com uma pandemia, com tudo que aconteceu, assim, teve um dos maiores crescimentos, uma das menores inflação e um dos menores aumentos da dívida. Um baita desempenho. E um mais rápido a recuperação, as pessoas não sentiram por causa da crise. Todo mundo sofreu. Sim. Então, dado que todo mundo sofreu, foi algo que machucou, você não se dá muito conta do comparativo. Tem um dado muito interessante, que eu estava vendo uma apresentação agora, né? Que compara a média de crescimento do Brasil com outros países, né, da América Latina, com outros países do mundo e tal. E o diferencial de crescimento foi um dos menores, exatamente nos últimos 4 anos, né? E quando você olha o anterior, a diferença é muito maior. No da Dilma, absurda, e no do Lula também muito alta. Só que o que aconteceu no governo Lula, que ele teve muita sorte? A gente teve um boom de commodities, o mundo crescia, a China crescia 10% ao ano. Então, assim, ele pegou um vento a favor muito bom. Não precisava fazer nada, né? Do mundo, não precisava fazer nada. Ele só surfou uma onda e surfou mal, porque a gente é como se a gente tivesse ganho na loteria, com o preço de commodities, com tudo que veio, queimado tudo e ainda se metido numa crise. Assim, o cara ganhou na loteria e ele acabou miserável embaixo da ponte. Afundado em dívidas. Que é uma loucura. Então, assim, eu acho que tem que ver isso. Assim, você sempre tem que comparar. Ele, de repente, do nada, herdou uma fortuna, né? E conseguiu não só queimar toda essa fortuna, como se endividar. Não é a mesma coisa, né? É muito diferente do que o Temer pegou, que foi Trevas, né? Que foi uma empresa completamente quebrada, começou a colocar no trilho, depois o Guedes ali, a equipe que fez a mesma coisa. Então, assim, foi um cenário totalmente desolador, com uma crise em cima, mas, com uma responsabilidade com o futuro. Então, eu não vou colocar ali tudo a perder. Então, eu vejo que, infelizmente, esse governo tem uma cabeça muito diferente. Eu espero que sejam só 4 anos, que o estrago já vai ser muito grande. Muito. Mas que isso sirva de lição para a gente fazer melhores escolhas. Eu sempre digo que o Guedes foi o primeiro-ministro que flertou ali com o liberalismo econômico no Brasil, né? Nos últimos 40 anos, não me lembro de nenhum outro. Imagina se nós não tivéssemos tido a pandemia, o quanto a gente iria melhorar, né? E sem precedente, ninguém sabia o que fazer na pandemia, né? Foram 3 anos praticamente, 3 anos isolados, 3 anos com várias restrições, e ainda assim a gente viu o Brasil, em termos, né, e até comparado com outros países, conseguir sair dessa crise de forma até mais acelerada, né? E mais segura. É tudo questão de escolhas. Eu acho que tiveram ali... Nem tudo são flores também não acho que foi tudo 100%. Não. Mas comparativamente é o que eu brinco, né? Agora você abre o jornal e diz, não tem nada que você olhe e diga, não, isso aqui é razoável. Não tem uma boa notícia. Então, e óbvio, né? A gente tem que lembrar também, gente, que é algo que eu aprendi quando eu estive em Brasília. A gente dá um poder muito grande ao presidente da República, mas não é só ele, né? A gente tem, tanto no Congresso quanto no Judiciário, nos outros 2 poderes, hoje, eu diria que até poderes maiores do que de um executivo. Então, lembrando disso, né? Essas maluquices, tipo agora a questão da volta do imposto sindical, que vai ser julgado pelo STF. Como assim? Uma lei já foi aprovada pelo Congresso e os ministros podem lá, a revelia das pessoas que mostraram que não queriam essa contribuição, a revelia de tudo numa canetada mudar, né? A tentativa de se mudar o marco do saneamento, que ali não, ali o Congresso disse, opa, peraí, isso aqui não pode, a gente votou e conseguiu ganhar no Supremo. Mas a gente fica nessa... Então, eu vejo que isso também é muito importante. Um presidente, é óbvio, né, que ele tem ali, ele pode ajudar muitas vezes até, né, na composição, a conseguir colocar uma agenda. Mas eu vejo que mesmo no governo ali do Bolsonaro no início, era possível ainda colocar uma agenda, que teve a reforma da Previdência, mas depois disso também já começou a mostrar como a coisa era difícil.
com resistências do próprio executivo, por exemplo, reforma administrativa. Foi feita uma reforma administrativa diferente, meio invisível. Não se fez a reforma, mas teve aposentadoria, teve tudo. Não teve reajuste do funcionalismo público em um momento em que o setor privado teve queda de renda, então muito razoável. Então você fez de uma outra maneira, né? Mas não tinha o apoio do Congresso para as privatizações, não tinha apoio do Congresso, não tinha o apoio do Congresso para uma reforma administrativa como eu acho que deve ser, porque agora estão falando de novo em reforma administrativa, mas eu tenho muito receio do que vem, né, de uma reforma administrativa, como é que será num governo do PT, pode ser algo só para inglês ver, que de fato não melhore a qualidade do serviço público, porque assim, para melhorar, o que é fundamental? Fundamental é você poder avaliar e de acordo com essa avaliação remunerar de formas diferentes. Então premiar os bons servidores e também punir aqueles que são piores. Né? Meritocracia. E isso já está na Constituição desde 95, gente. Já poderia ter uma lei de avaliação de desempenho. E até hoje não saiu. Então, assim, eu vejo que é difícil. Então, não é uma coisa pro bem também, porque eu vejo que hoje o Congresso, bem ou mal, tenta, né, barrar ali algumas coisas que eu acho que seriam retrocessos grandes. Mas a gente ainda tem o Judiciário, que tem legislado, né? Muitas vezes legislado de maneira diversa do que o Congresso legisla. Então, é um judiciário que resolveu falar. Sem ter tido nenhum voto de nenhum brasileiro, né? Só do presidente que indicou. Mas a culpa do avanço do STF é muito também do Senado, que está, do Congresso, que está acuado, né? Talvez por medo, porque tem rabo preso, eu não sei, mas está acuado. Estão dando esse espaço para o STF, né? Exato. Não existe vácuo de poder. Não, exatamente. Eu vejo que, para mim, a grande ponto aí foi a questão da Lava Jato. A Lava Jato, ela mostrou aí vários escândalos de corrupção. A gente viu empresários sendo presos, políticos sendo presos, tudo que a gente viveu. Quando foi ali, bateu no judiciário, né? O amigo do amigo lá do meu pai, que bateu ali, que foi no Toffoli, que foi aquela capa, né? da Cruzoé que ligava ali. Ali começou o inquérito das fake news, né? E aí se fez o acordão. O acordão, para mim, o judiciário ganhou um super poder, livrou a cara de todo mundo, tá todo mundo solto hoje, e superpoderes também. E todo mundo diz amém, porque tem rabo preso, boa parte. Então, virou esse acordão que, infelizmente, e isso é muito ruim, eu falo isso, porque, bem ou mal, aquele momento em que se viu, né, as pessoas indo para a cadeia, gente com dinheiro, que é uma coisa que no Brasil não vai. As pessoas não são iguais perante a lei. Isso não existe. Então a gente viu aquilo ali, depois você volta e tá tudo nessa várzea que se transformou. É triste. Um grau de impunidade. Eu vejo que as pessoas, elas começaram, que é o que mais me preocupa, Mariana, assim, a entrarem numa vibe de desesperança. Sim. De não é possível, é isso aqui. E isso é muito ruim. Então, inclusive para a economia, né? Que vive de expectativas, né? Com certeza. Agora, Marina, me conta uma coisa. Eu tô aqui vendo você falar, enfim, né? Como o Mário falou, é seu fã, eu também sou sua fã. Como foi essa história? Como você entrou na política? Exatamente porque eu não acredito que a desesperança possa vencer. Esse é o meu ponto, assim. Se tiver uma coisa para fazer, é dizer, gente, depende da gente. Eu realmente acredito nisso. Eu sempre acreditei nisso. Sempre. Eu acredito que o ser humano é um milagre e capaz de coisas que a gente nem imagina. Eu vejo isso todo dia, aprendo isso com a minha filha, que está iniciando a vida. E é uma coisa, o que ele é capaz de fazer, as transformações que a humanidade viveu, né? A gente pensa na história da humanidade, que a gente viveu sem nada, numa extrema pobreza, numa situação, e tudo mudou em 200 cavernas, anos. Né? Assim,
milhares de anos numa situação, de repente você começou a criar, a inventar, e a gente está nessa jornada incrível que é um milagre. E o que você acha que assim, é imprescindível para que as pessoas de fato acordem? Porque eu já vejo, né, eu tenho essa esperança também, eu já vejo que muita coisa mudou, as pessoas estão mais interessadas, buscam mais informação, entenderam que faz sentido, acho que para mudar, né, de vida, para melhorar de vida, para dar um bom emprego, uma boa educação, deixar um legado para a família, a gente precisa cuidar mais da política, né, do governo. E o que você acha que é imprescindível para que as pessoas tenham, em termos de visão, em termos de conhecimento, para saber votar, para votar certo? Ana, isso é um caminho, né? E eu costumo dizer o seguinte, eu entendo também quem está afastado, porque é difícil. E eu gosto muito de ver a minha situação, assim. Eu falo, até 2016, e para mim ali foi um grande marco, assim. Eu votei na pessoa que me indicava na última hora, eu não tinha a menor ideia. Aliás, eu nem sabia, sabe assim, eu decidia meus candidatos a vereador, lógico, na majoritária você ainda escolhe o menos ruim, né? Então você ainda vai olhar o prefeito, o governador, o presidente. Mas eu confesso que para vereador, para deputado federal, deputado estadual, não era algo que eu me preocupava, né? Eu não tinha noção desse poder. E eu acho que eu estava muito preocupada na minha vida, que era meio que da mão para a boca mesmo. Eu precisava me sustentar, precisava criar, né? Ajudar minha família e várias outras coisas. Então, não era uma coisa que dava tempo. De repente, teve um acordar, né? Eu vejo, eu tô no Partido Novo, né? Eu me filiei em 2018. E ali acendeu uma chama, porque eu vi pessoas comuns mesmo. E eu continuo vendo isso, entrando para a política. E vi que isso era possível, porque as pessoas entraram, fizeram mandatos, e bons mandatos. Então, eu vejo o exemplo que a gente tem de Minas Gerais, que a gente tem um governador que foi eleito no primeiro turno, com números absurdos de geração de emprego, de investimentos, que pegou um lugar completamente quebrado, essa herança realmente maldita ali do Pimentel, do Aécio Neves, de toda aquela, né, dívidas astronômicas, sem conseguir pagar o salário do funcionalismo. Eu lembro a primeira vez que ele conseguiu pagar em dia. Então, a gente vê que na unha, porque não tinha maioria nas assembleias, não tinha nada. Foi literalmente cortando na carne, fazendo uma boa gestão. E ali ele conseguiu equilibrar todos os pratinhos e fazer uma gestão boa, com índices incríveis, melhor em segurança, em várias coisas. Saiu muito bem, né, da pandemia comparado com outros estados. Então, mas fazendo o quê? Só sendo um governo sério, não é nada demais, entendeu? A nossa bancada, bem ou mal, no Congresso, eu vi o trabalho que foi feito, né, quando eram os 8 e podiam participar de comissões, o tanto de absurdos que foram evitados em comissões. Na reforma administrativa, né, eram 11, eles ocuparam 7 dos 11 lugares no final, porque ninguém tinha coragem de assinar a reforma e entraram. Então, um prefeito que a gente tem de Joinville, o Adriano, que eu fui ver a história do cara, é uma história inacreditável, né? Ele tem uma aprovação de 90%. 90%. Então, esse tipo de coisa que existe em outros lugares do mundo. Por que no Brasil não, gente? São pessoas que saíram das suas vidas para se dedicar à política. Então, eu vi que tinha um espaço. Por que não eu? Acho que essa foi a pergunta. Por que não eu? Eu sou mais preparada. Eu sou mais preparada. Eu me sinto mais preparada que talvez grande maioria deles, sem modéstia à parte. Entendo mais de políticas públicas, tanto a nível federal, quanto estadual, quanto municipal. Entendo o que aconteceu com o resto do mundo. Puxa, durante a minha carreira eu estudei mais de 10 países, vendo o que deu certo e o que deu errado. Então, a gente sabe a fórmula do que deu certo. Por que não eu? Por que eu vou votar em alguém que não vai fazer um trabalho tão bom quanto o meu? Eu acho que é isso que acende, e eu acho que isso vale para as pessoas que não necessariamente vão até a linha de frente para se candidatar, mas que resolvem apoiar outras, né? Que buscam, de fato, alguém que compartilhe aquelas ideias, que
cobrem depois. Então, é uma questão de cidadania, né? E eu falo isso muito. Eu brinco, as pessoas falam até que eu sou chata. Eu conheço a pessoa e diz, você já pensou em ser candidato? Você já pensou em ser candidato? Eu falo muito isso, porque eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, normalizar isso, né? Que hoje não é. E aí, quando a gente vê, as taxas de renovação, elas são muito baixas em todo, né? Quando a gente olha, parece até um pouco maior, mas quando a gente vai ver, alguém da família do fulano, né? Ou alguém que trabalhava diretamente com o ciclano. Então, assim, a gente ainda tem uma taxa muito baixa de pessoas que... E, cara, todo mundo tem que contribuir, né? Eu acho que você pode contribuir dentro da sua comunidade, você pode contribuir de diversas maneiras, mas não tem nada que tenha um impacto igual da política e uma escala igual da política. Então, por que não contribuir aí? Ainda que seja nos bastidores, né? Apoiando um candidato. Como for, já é algo que tem um poder transformador muito, muito grande, né? Um vereador de uma cidade como São Paulo, com 12 milhões de habitantes e tal, são 55. Quantas vidas cada um desses é capaz de alguma maneira, transformar? Porque ele pode supervisionar tudo. Ele pode ir nas escolas, saber se o dinheiro está sendo aplicado direito, se o resultado está sendo eficiente. Ele pode olhar como é que está a zeladoria. Ele pode cobrar. Então, assim, tem esse papel muito forte de fiscalização que o cidadão pode ajudar, né? E que ele tem que cobrar o seu legislativo de fazer, que é um papel super importante. A gente gasta muito, o governo brasileiro gasta demais, ele tira os nossos recursos, tira via impostos, absurdamente, um dos maiores cargas tributárias, né? Dentre os emergentes, a maior. E não só isso, um endividamento gigante que está aí para as futuras gerações, né? Inflação que a gente vê toda vez que você tem esses gastos. Então, assim, é um gasto absurdo. Só para ter uma ideia, é 40% do PIB o que o governo brasileiro hoje tem de gastos. Então, era para a gente ter uma qualidade do serviço público... Compatível, né? Compatível. E não é. E não é. Então, é um dos países que mais gasta e um dos com piores desempenho em tudo aquilo que é importante. Então, a gente está entre os 10 países mais violentos do mundo. A gente está sempre atrás em qualquer índice que a gente vê de educação, né? Qualquer mensuração, qualquer métrica internacional. É um dos piores. Então, como que se explica isso? Acho que isso se explica muito porque o cidadão, primeiro, ele não se dá conta de quanto ele paga de imposto, né? E quem ganha ali até 2 salários mínimos, metade da renda vai em imposto, porque é tudo que consome, essa água aqui, essa caneca, esse joguinho, tudo é um absurdo de imposto. Não se dá conta disso. Então, esse é o primeiro problema. A gente precisa que ele se dê conta de quanto ele paga. Na gasolina, você sabe que vem ali. Ó a grita que foi quando os preços explodiram. Não é justo. Os impostos, o preço dobrou, o imposto dobrou. Não, isso aqui tá errado. Vamos diminuir isso aí. Não faz sentido você ganhar as minhas custas. E os estados ficaram ganhando as custas do cara lá. Exatamente. Né? Então, isso ficou muito claro. E não é óbvio isso no resto dos produtos. Então, o imposto ele é altíssimo. Mas a pessoa, às vezes, não se dá conta. E aí ela acha que o estado está fornecendo serviços públicos para ela. Então, puxa vida, eu tenho um lugar para deixar meu filho para ir trabalhar. E tá bom. Mas, gente, com o que a gente gasta em educação, não é para ser, desculpa, não é para ser um depósito de crianças. Tem que ensinar alguma coisa. E não ensina. Você até se citou como exemplo, né? Que para vereador e deputado, você não era tão interessada, até por falta de tempo. E você é uma mulher instruída, estudada. Agora, o resto da população sabe qual que é o papel fundamental de um vereador, de um deputado? Se não, como que isso poderia ser resolvido? Qual a base? Primeiro que é muito maluco que a gente não aprende isso na escola, né? Não. Cada vez Exatamente. menos. Essa cidadania, né? Tem algumas coisas que isso sim deveria ser ensinado. O que faz cada... né? Qual o papel de cada um. Então, isso seria fundamental. Assim como
educação financeira, né? Assim como base de empreendedorismo. Quando começaram a querer colocar a educação financeira na grade, você viu que a esquerda gritou. Isso é um absurdo, isso é coisa de capitalismo. Tecnologia, são contra, tudo. Então, por quê? Porque quer te manter... No cabresto, né? Doutrinado. Ignorante, exatamente. Né? Eu falo isso assim, bem ou mal, o conhecimento ele salva. Né? Liberta. Porque liberta. Você tá ali, você tem um mundo para você aprender. Eu falo isso assim, eu lembro quando a minha filha estava aprendendo a ler, e no início é difícil mesmo, né? Porque eles precisam ter demanda um esforço ali e tal. E eu dizia, você tem ideia do que você vai ganhar com isso? Você decide o que você quer saber, né? E ela ama, ela lê todos os dias, ela pede pra gente ler, ela é louca por isso, porque é um conhecimento. E um monte de coisa que eu não sabia, eu aprendo com ela é louca por bicho, então ela tá sempre com um monte de coisa, eu não tinha a menor ideia. Então, assim, é incrível o que o conhecimento é capaz, e essas pessoas, elas não querem, né? Elas preferem que te manter ter o controle, ignorância, né? Porque é isso, essa ignorância, bem ou mal, ela permite esse controle. Então eu vejo que poderia ser uma educação política, que faz todo sentido, porque isso interfere demais na vida das pessoas. O que deveria influenciar o seu voto, né? Muitas pessoas votam assim. Eu tenho uma bandeira, por exemplo, eu gosto de bichinho, gosto de animais. Então, eu vou votar em alguém que defenda a causa animal. Mas quantos projetos sobre causa animal são votados a nível municipal, estadual e federal? Nada. Então, agora, essa pessoa vai votar sobre todo o resto. Né? Ela vai votar sobre os seus impostos, ela vai votar sobre educação, sobre saúde, sobre segurança, sobre código penal, como é que é a lei do seu município, onde pode se construir, onde não pode construir, quais são as taxas que você tem que pagar. Ela vai opinar sobre tudo, não sobre aquele específico que você simpatizou. Então, você tem que saber disso. Então, não tem problema nenhum você ter uma bandeira principal, mas se certifique que aquela pessoa, mesmo que ela... E ninguém vai ter conhecimento sobre tudo isso, né? Mas que ela é uma pessoa esforçada, que vai tentar fazer o melhor, que vai se cercar de bons assessores, que vai procurar... Minimamente competente, né? Minimamente competente e capaz de falar sobre... de votar tantos temas fundamentais. E a pessoa não vê assim, né? Às vezes puxa, eu quero fazer uma benesse, então vou votar em alguém, enfim, que me represente, mas saiba que você vai ser responsável lá por votar nisso em tantas questões importantes, né, que vão afetar a vida de todo mundo. E as pessoas não têm essa clareza. Então, infelizmente, a gente tem um Congresso e todo o legislativo muito corporativista. Então, eu sou policial, vou votar no policial. Eu sou professor, vou votar... e pouco olhando o bem-estar geral, né? E pouco de pessoas capazes de olhar aquilo ali. Até aí tudo bem, porque legislativos no mundo inteiro tem um pouco disso, eles são reflexos da sociedade, você tem que a sociedade entrar ali num consenso, mas o nosso nível infelizmente, é muito complicado, né? Vide o emaranhado de leis que ninguém consegue cumprir. Não, é difícil. E aí você tocou no aspecto de tributação. A gente discute a necessidade de uma reforma tributária há o quê? 20 anos? Mais. 30 anos. E, de repente, surge do nada um projeto que existe. Esse projeto existia já há alguns anos, nasceu na FGV, até tem uma certa competência, embora muita coisa ali eu acho que é um absurdo. Mas ele é colocado em pauta sem discussão, imposto, né? Como isso a gente tem que aprovar agora, comprado a peso de ouro no Congresso, né? E enfiado na garganta de todo mundo, né? E não tem pé nem cabeça. E agora a gente vai conviver por 3 anos sem saber
que alíquota nós vamos pagar depois, sem saber como é que isso vai funcionar, porque depende de uma porção de regulamentações. Quer dizer, a gente ficou 30 anos discutindo uma coisa que a gente, de repente, faz nas coxas e muito mal, né? Sim. Eu não vejo futuro nesse negócio. Infelizmente, eu tenho uma coisa mais... Eu tenho uma visão um pouco diferente em relação a isso. Eu vejo que o fato de que em algum momento a gente vai saber a alíquota vale qualquer sacrifício. Para mim é igual privatização da Eletrobras. Eu era completamente a favor, porque tinha várias coisas ruins, né, que jogaram dentro do projeto de privatização, gasoduto que passava num CEP definido, um monte de absurdos. Mas imagina a Eletrobras agora na mão do PT. Então, assim, é um pouco isso, sabe? Eu acho que o nosso manicômio tributário no Brasil é tão gigantesco, e é um pouco isso. Eu não tenho a menor ideia do tributo que tem nesse telefone. Eu não tenho aqui. Como é que eu sei se é muito ou pouco? As pessoas não sabem. Então, eu acho que na hora que tiver na notinha, vai ser quando as pessoas vão dizer... E vão começar a cobrar. Eu acho que esse imposto escondido é o pior que pode acontecer. Porque ele é altíssimo e as pessoas não sentem. Elas pensam o seguinte: se não tem imposto de renda, se não tem isso aqui, eu não estou pagando imposto. E muito, né? É quem mais está pagando imposto e não se dá conta. Então, e outra coisa que é péssima, e aí que é o grande ponto, a Câmara hoje, o Congresso tem um poder absurdo, e poucos têm poder absurdo, porque o presidente da Câmara, né? O presidente do Senado tem um poder absurdo de decidir as pautas, de fazer os acordões, e com as emendas isso ficou ainda mais absurdo ainda, porque você acerta o jogo antes. Mas, infelizmente, as nossas reformas foram meio que todas feitas assim, né? A da Previdência não foi diferente. Teve discussão, mas o texto foi lá, blá, 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 quando decidiu que tinha os votos, que também teve emenda, foi quando começou a ter uma emenda aumentar absurdamente, foi ali, para aprovar. Então, que droga, né? Que a gente, como brasileiro, tenha que estar sujeito a isso. Que para conseguir finalmente fazer uma reforma que é muito pior do que a gente deveria ter feito, muito tardia, ainda tenha que ser desse jeito, com uma compra, né, com valores absurdos de emendas parlamentares, que provavelmente vão ajudar esses seres serem perpetuados ali eternamente no poder. E de uma maneira com pouca clareza e discussão, né? Assim, agora entrou, então agora vamos ver esses pontos que são cruciais e que não estão decididos. O que eu acho é que muitas dessas coisas vão ser decididas depois. Então tem tempo da sociedade ficar atenta e brigar por isso, né? Mas eu vejo que, infelizmente, as nossas chances são meio assim, sabe? Quando a gente estava lá em Brasília, tinha um pouco disso. Tipo, o cavalo selado tá passando, você tem que montar, porque não vai ter outro, né? Então, isso é complicado. Eu entendo o que você quer dizer, mas ele tá correndo muito. É o último que vai passar. Aproveita, né? É uma coisa que é difícil e é sempre uma escolha, infelizmente, muito difícil, porque é tão longe do ideal, né? É tão longe do ideal. Eu vejo assim... Quando finalmente você consegue fazer um avanço, que você fica até na dúvida se no primeiro momento vai ser um avanço ou um retrocesso. Mas você tem que pensar um pouco em qual a direção que você vai, né? Não é simples. Por isso que eu falo, essas escolhas, elas não são simples. E, infelizmente, a maioria vota de acordo com a grana, poucos decidem. E isso é péssimo, entendeu? A sociedade não está ali representada. Mas você vê virtudes na reforma tributária como ela está proposta? Eu vejo uma grande virtude, que é a simplificação, né? Bom, enfim, eu tive muitas conversas com o Alexis, que ficou 4 anos ali trabalhando nesse assunto, né? Na comissão da reforma tributária. Tema, né? E ele, claramente, o ponto dele eu sou favorável, né? A gente teve uma bancada dividida, né? Em relação na votação, mas, por exemplo, o governador apoiou a reforma e eu vejo que, então, qual para mim é o grande ganho? Eu acho, a carga tributária vai aumentar? A gente só vai saber depois das outras regulamentações.
como está no texto, diria que precisa se manter e ter algum tipo de compensação. Então, a gente não sabe nessa questão específica de bens, né? Tem a outra questão da renda, que está começando, e outras. Mas, então, isso é algum... mas a gente escreve em pedra que não vai mudar? Não dá. No Brasil não dá, porque isso muda. O governo é ávido por gastos, então ele vai tentar te tirar. Mas a sociedade está porra aqui de impostos, então vai ser uma briga que não vai ser fácil. Mas ela simplifica demais. Quer simplificar demais. Vai ter problemas? Vai. O setor de serviços é super afetado, né? Comparado. Mas a gente está num caminho muito mais parecido do que é o resto do mundo. E, de novo, para mim, o que é muito valioso é você pegar uma nota fiscal de qualquer coisa que você for comprar e ali tá na cara não tem dúvida. o tanto que você paga de imposto. A gente vai ter coisas que, assim, 80% de carga tributária, entendeu? Você vai entender isso aqui, o que você paga 4 vezes o que custa em qualquer outro país. E aí você vai começar a sentir por que aqui é tudo mais caro, né? Porque o Estado é pesado. Porque o Estado é muito pesado. O que ele está te oferecendo em troca? Então, a grande mudança que eu sonharia em viver nesse Brasil é as pessoas olharem, entenderem o que eu vejo que é a ideia da liberdade econômica vis-à-vis esses populismos todos. Que é, cara, se o dinheiro ficar no seu bolso, você vai saber muito melhor o que fazer com ele. Não acredite que o Estado é capaz de fazer melhor do que você faria. E hoje a gente delega para o Estado muito, né? É isso, se o Estado tem 40% do que a gente gera, que ele está destinando, que ele está gastando, é muita coisa. Imagina se essas decisões fossem tomadas pelo setor privado, pelas pessoas. Se você escolhesse pagasse a escola do seu filho, se você pudesse pagar o seu plano de saúde, se você pudesse... É tão... Vídeo fundo de garantia, né? Que fica na mão do governo. O fundo de garantia que não rende. Não rende. Foi imposto sindical. Na hora que se perguntou, você prefere continuar pagando? Pelo serviço que o sindicato te presta? Não, ninguém. Que sempre foi uma droga. Então, eu adoraria que as pessoas pudessem ter esse direito de escolha. Sim. Entendeu? De dizer o seguinte, beleza, você vai comprar isso aqui por 20% do que você paga, 1/5, e... O dinheiro, o tributo tá aqui, não vai para não sei onde, para não sei aonde, que eu nem sei como é que chega. Que a gente não sabe. Mas você vai ter que escolher a melhor operadora de saúde que você encontrar e você vai decidir qual você quer usar. O governo não vai te dar mais isso. Ponto final. E você... É isso aí. O meu grande medo, Marina, é que a gente use a reforma tributária para aumentar a carga efetivamente, né? Porque isso pode ser... muito fácil de acontecer, né? Mas aí seria de qualquer jeito, Mário. O que eu vejo hoje é que o Brasil, a nossa história foi aumentar a carga. Sim. Durante todas essas décadas, né? Sim. Sempre houve aumento de carga tributária. Tirando agora nesse último governo. Mas é um fato, a gente sempre recorre ao aumento de carga. Só que a diferença antes é que você não sabia. Ninguém ficava sabendo. Porque é uma aumento daqui, um negócio ali, uma mudancinha que quando você vê, você está pagando mais imposto. Então... O que aconteceu na nossa vida foi isso. Agora vai ficar mais claro. Quando você pega ali e você vê... Agora, o negócio da taxação dos produtos lá da Shein, né? Sim. Todo mundo viu. Foi uma grita, porque ficou óbvio. Exatamente. Então, eu quero que fique óbvio. Do jeito que a gente tem hoje... Que a gente tem, sei lá, quantas taxas novas, 4 alterações por dia no Brasil de imposto que é estadual, não sei o quê. Ninguém vê. Nem sabe, tá acontecendo. Né? O meu ponto é esse. Não é como se hoje em dia não estivesse aumentando todos os dias. Ele está aumentando todos os dias, só que ninguém está vendo. Porque quem ninguém sabe consegue aí cria calcular. Uma consciência de que a gente paga muito imposto e vamos começar a trabalhar contra isso. É isso. Né? Não, é isso. E cobrar o resultado. Porque Sim. Na hora que você olhar ali o quanto que você deu para o Estado... Você vai dizer, não é possível que a gente tenha... O que eu poderia ter construído com isso, né? Não, e não é possível que a gente seja um dos países mais violentos do mundo. Exatamente. Né? E não é possível sustentar a elite do funcionalismo de maneira absurda como a gente sustenta. E as pessoas começam a criar um senso crítico, porque elas têm a certeza do que está indo embora.
O que está saindo do seu bolso? Hoje, infelizmente, acho que o fato das pessoas não saberem quanto se paga de imposto, não terem essa ideia clara, de maneira específica, faça com que elas não tomem cuidado com os seus representantes que elas elegem, elas não fiscalizem para onde está indo esse dinheiro, elas não cobrem boas políticas públicas. Então, a primeira forma de reverter isso, acho que é ter essa clareza. Não, eu super concordo. Super concordo. E não lutem contra essa casta que se formou aí de políticos, de judiciário, né? Que, pô, o cara tem auxílio para tudo. Qual brasileiro que tem a escola paga pelo Estado? O judiciário. Sim. E pode escolher a escola, porque eles recebem dinheiro, né? 2 meses de férias. 2 meses de férias. E eles param de acreditar também nas fake news que são lançadas no decorrer de campanhas e que não são fundamentadas em absolutamente nada, mas por afinidade ele prefere acreditar no que no candidato A fala, não confere nada, não vai atrás de informação alguma, né? Agora, Marina, como é ser mãe, esposa, trabalhar tanto e estudar tanto... E ainda fazer política. E ainda fazer política tão bem quanto você faz? Acho que é paixão. Qual é o segredo de tudo isso? Paixão. O segredo é paixão. Eu sou apaixonada por tudo que eu faço. Sou mesmo. Sou apaixonada pela minha filha, sou apaixonada pelo meu marido, sou apaixonada pela política, sou apaixonada por ver que eu posso fazer diferença na vida das pessoas. É real, assim. Eu lembro que quando eu decidi ir para Brasília, puxa, foi tão difícil, porque aí em vários momentos essas coisas entram em conflito, né? Então, eu fui e eu passava a semana longe da minha filha, né? E a gente voltava e virava um grude. Eu lembro, assim, da hora que eu chegava até a hora de ir embora, assim. Quantos anos ela tem? Ela agora tá com 7, mas ela tinha 2 anos e meio na época. Então, e durante a campanha também foi outra. Mas você teve muito apoio, né, da família? Tive muito apoio. Eu tenho o meu marido que, enfim, que é meu melhor amigo, além de tudo. Então, é uma pessoa incrível e que ajudou muito. Que também trabalha muito, mas que ajudou. Tem a nossa família. E aí, você aprende também a saber que você também não é o centro do universo. E as coisas andam também. Eu lembro que foi muito engraçado. Eu tava voltando uma vez, tava indo pra Brasília, e aí eu louca, se o avião tinha Wi-Fi, eu comecei a mandar pra ele, tipo, toda a agenda da semana. Ela tem dentista, e na escola tem não sei o quê, e você tem que fazer não sei o quê, e mandando tal. E aí ele me respondeu assim: olha, você decidiu ir. Então, durante a semana, quem toma conta sou eu. E eu... Olha como é difícil. Aí eu respirei fundo e falei, entendi. Então, eu não vou dominar tudo isso aqui. Mas tudo bem, porque eu vinha e, obviamente, que as decisões importantes ele dividia comigo. Eu falava com ela várias vezes. E tá aí, a gente tem uma relação incrível, a gente é muito grudada. Antes de vir aqui, eu tava lá lendo com ela, fazendo, né, o exercício, brincando, porque a gente faz muito jogos, assim, para ela aprender, algo, né, que eu sempre gostei. Então, mas... A gente... Enfim, eu lembro que antes de ir... Ai, gente, isso é tão... Ela era muito pequenininha. E aí eu contava sempre uma história. Todas as grandes mudanças na vida dela, eu contava algumas histórias. Então, quando ela foi largar a chupeta, eu contava a história da menininha que largou a chupeta, mas como aquilo foi importante, porque teve outras, né? Ali foi um momento diferente na vida e que ia dar oportunidade a outras coisas. E tudo foi assim. Então, quando eu fui embora, né? Quando eu ia passar a semana fora, eu contei a história da menininha, que a mãe teve que trabalhar, mas que amava muito, tarará, e que isso nunca se perdeu, que as duas eram melhores amigas sempre, está. E aí, foi indo até evoluir, eu dizer que era eu. Aí, no dia antes, eu falei, filha, amanhã eu vou precisar ir, né? Mas sexta eu tô de volta, eu vou te ligar todos os dias, eu vou ligar de manhã, na hora do almoço, à tarde, tal. E ela olhou e disse assim, mamãe, você tá feliz? Eu falei, eu tô feliz. Se você tá feliz, a Luna tá feliz. Então, ai, que graça! É muito, e é bom, é muito né? Real. Isso muito, desde cedo, né? É muito. Colocar ela sobre tudo que tá acontecendo, compartilhar com ela as suas conquistas também, né? Sim. Marina, você acha que a gente vê menos mulheres, isso também tem mudado, mas menos mulheres dispostas a entrar na política, independente do cargo e tal. Você acha que influencia a falta de apoio, ou o medo, ou o apego
para que essas mulheres de fato enfrentem esse desafio? Ou porque elas não se sentem preparadas? Então, eu vejo que, assim, a decisão de assumir posições de liderança não é fácil, porque sempre significa que você tem que abrir mão de algo. É um fato. A vida, ela é feita dessas escolhas, né? E a mulher, bem ou mal, ela tem um papel muito importante na família, que é natural. Então, em todas as decisões que eu tomo, tem uma bela discussão, eu converso com meu marido, como que a gente vai, aqueles momentos que eu não estaria ali, como que a gente vai suprir isso e fazer da melhor maneira possível. E eu posso, né, tanto ter ele, ter a minha família, que ajuda muito a dele. Então, a gente consegue ter um suporte, várias coisas, mas não é uma decisão trivial. Então, Ana, eu vejo que tem as duas coisas. Eu acho que é óbvio que tem uma questão dela conseguir se visualizar, né? São menos mulheres em cargos de liderança, então não ter o exemplo é um problema. E isso foi algo que sempre me motivou a ser esse exemplo, né? Sempre. Mas tem uma decisão pessoal que não é trivial. E eu entendo aquelas que decidam não ir por esse caminho, porque é óbvio que ele significa várias escolhas, né? E eu entendo isso, sabe? Então, por isso que eu sou contra cotas, eu sou contra simplesmente leis. Tem uma coisa muito interessante, assim, os países escandinavos, onde você tem muitas leis que fizeram com que você tivesse participação igual da mulher em tudo, nas profissões, em cargos de liderança, né? Hoje eles olham e as distribuições não são iguais, as mulheres não querem exercer as mesmas funções dos homens, e isso porque você tem todo um suporte de apoio para quando você tem um filho, o homem pode ficar dentro de... E mesmo assim, aí são decisões. Então, eu acho que são muitos fatores em jogo, né? Eu vejo que tem uma questão social, sim, e aí a gente pode fazer algo a respeito, acho que principalmente com exemplo, dando a mão, ajudando, né? Isso é super relevante, mas a gente não pode desmerecer um outro fator, que é algo que, para mim, vem em primeiro lugar, que é uma questão de família. Valores, né? Valores e do tempo, porque é um pouco isso, assim, quando você decide ser mãe, e você tem que tomar essa decisão normalmente em um momento muito importante em termos da carreira também, né? É uma decisão e você sabe que aquilo ali vai ter um tempo que a dependência é muito maior e que faz toda a diferença para a vida daquela criança. Então, são decisões, vou ter, né? E depois, então, assim, são todas decisões que não são simples. E eu respeito, entendeu? Eu não acho que é só uma questão, eu acho que é simples. E outra coisa importante, os estudos que mostram diferencial de renda entre homens e mulheres mostram que quando você tira anos de educação, tempo trabalhado, a função exercida, o que resta é muito menor. Então, por exemplo, no Brasil, a diferença é de 30%. Ah, tá, mas quando você corrige por tudo isso? Ela é muito menor, ela é de 7%, às vezes menos, 5%. Então, e aí, esses países que controlam por tudo isso descobrem que o que ainda faz com que você tenha uma diferença? A questão da maternidade. E não é uma escolha trivial, gente, né? Então, eu diria que eu comecei a ver de uma outra maneira. Tem 2 grandes fatores. Um é essa questão da família. E eu não tenho recomendação aqui. Eu acho que cada um tem que sentir. Eu acho que é isso. Eu pude também porque eu tive um super suporte. Se não fosse esse o caso, talvez eu privilegiasse estar em casa com a minha filha. Então, não é óbvio essa decisão. E o segundo é tomar risco, que é algo que eu acho que, como eu comecei minha carreira na economia, fui para o mercado financeiro, depois fui para uma posição no Executivo Federal e fui para a política, é algo que eu nunca tive medo de fazer. Então, e eu tento trazer isso também na vida da minha filha, porque a gente trata meninas e meninos de maneira diferente. A menina desde cedo não faça isso, não vai se machucar, não, o menino tá lá se pegando, brigando, fazendo não sei o quê,
tentando, e você aceita às vezes de forma diferente, e eu tento em casa estimular de várias maneiras, que tudo bem tomar risco, lógico, de forma controlada, ninguém é maluco, mas você aprende a ter autossuficiência e tudo isso. Eu acho que isso você faz na criação, também tem um efeito. Então, mas esses 2 fatores são muito importantes. Gente, ninguém vai contratar alguém mais caro só porque é homem, com a mesma competência. Eu não consigo, óbvio, pode ter isso, tem, mas não é, não consigo acreditar que é isso que é o grande definidor, sabe? Talvez a pressão que a sociedade exerce nessa escolha, né, da mãe deixar o filho ou a filha com o marido, correr atrás dos sonhos, da carreira, seja mais pesado para carregar do que necessariamente essa diferença financeira, né? Porque ainda existe muito isso. O marido dela tá de parabéns. Tá Show mesmo. de bola. Porque o marido comum ia ficar inseguro, ia ter medo. Não sei se ia dar esse apoio, não. Tenho muita dúvida, viu? Mas parabéns. Eu escolhi ele por causa disso. Escolheu muito bem. Fez uma ótima escolha. Fez uma ótima escolha. Eu reforço essa escolha toda vez. E a família também, né? Você fala do seu marido, mas o apoio familiar é muito importante. Porque às vezes o seu marido vai obviamente, exercer esse papel brilhantemente, mas a influência que a família tem é importante também, de dar esse apoio para ele, de entender que isso é importante para vocês, né? Nesse período foi, assim, minha sogra, incrível, minha madrasta, que é uma pessoa incrível, as duas, assim, tomaram para ela essa questão de dirigir horário, sabe? Leva aqui, faz e atividades. E também suprir, acho que o papel de mulher, né? Que é diferente em várias questões. Então, elas ficaram, assim, super próximas, muito amigas. E tão bonitinho até hoje, assim, a relação que tem. E é isso, são pessoas diferentes. Eu acho isso importante também. A gente coloca... no fundo, a gente tem que fazer o nosso melhor, mas é bom que pessoas que a gente convive, que tenham vidas diferentes, histórias diferentes, que eles também passem por essa experiência, né? Então, eu vejo também como ela é independente, assim, sabe? Que é algo que eu também valorizo muito, porque na minha família sempre foi meio assim. Eu tenho 5 irmãos, assim, filha de pais separados, eu fui a primeira, então tive que fazer tudo na marra. E depois eu trouxe 3 irmãos meus para morar comigo, né? Trouxe de São Luís para São Paulo. Então sempre foi uma coisa meio assim, se vira nos 30. A gente sempre teve que se virar muito. E isso para mim foi algo que eu vejo de um lado muito positivo, sabe? Em termos de crescimento, em termos de formação de caráter, entender que nem tudo é fácil, que sim, você vai andar na bicicleta sem rodinha e vai cair. Não vai cair do céu, o governo não vai te dar, não né? vai te dar, e que você é responsável pelas suas escolhas, né? E que aquilo ali você vai se machucar, e você tem que começar a entender esses limites. Então, foi bom, certo, não ter essa super proteção também, eu acho que isso é bom. Sensacional. Eu acho isso importante. Marina, e vem cá, como é que você chegou na equipe do Paulo Guedes? Eu trabalhei com ele na iniciativa privada. A história com o Paulo, a gente trabalhou junto, ele me contratou grávida de 3 meses. Ai, que loucura, né, Gelma? E foi quando exatamente... Enfim, a Bozano decidiu que ia ter um produto, que era um fundo macro, e aí eu entrei junto com a equipe que tocava esse fundo, e aí foi super interessante, porque a gente tinha reuniões infindáveis, né? O Paulo, ele é uma máquina, né? Então, eu lembro assim, a gente começava às 2h até 6h, né? Falando sobre o mundo, aquela cabeça. E aí ele dizia que tinha um livro do que o Brasil precisava fazer, né? E ele contava cada capítulo, ele tinha a parte das privatizações, da reforma tributária, reforma administrativa, o caminho, né, que a gente teria para a prosperidade, e tudo aquilo fazia muito sentido, né? E eu tinha estudado, quando eu entrei no mercado, o meu papel sempre foi olhar outros países para investir, porque a ideia será que tem alguma coisa que seja melhor do que investir no Brasil? E lógico que sempre tinha muitas coisas melhores do que investir no Brasil, infelizmente. E isso era o quê? Exatamente por conta dessas escolhas. Tinha muitas coisas ruins também, né? Decisões, e tinha muito a ver com essas escolhas de política econômica e de ir pelo caminho da prosperidade, da liberdade econômica, ou pelo caminho
do que a gente está vendo na Argentina, no Brasil, que ficou estagnado durante 40 anos, praticamente cresceu quase nada comparado do mundo, e de coisas piores, como a Venezuela e tal, que é um caminho do populismo e de acreditar do Salvador-Estado, né? Então, isso para mim era muito claro, e ele tinha uma clareza sobre isso. Então, a afinidade foi natural. E quando ele foi para Brasília, ele me convidou, né? Ele falou, nossa, a gente aqui tem milhares de cargos para serem preenchidos de coisas muito importantes e eu queria muito que você fosse. E eu lembro que eu fui para dizer não, assim, eu fui até Brasília para agradecer e perguntar como é que eu poderia ajudar de São Paulo de alguma maneira, por conta... Mas aí eu cheguei lá, Mário, assim, eu vi a coisa acontecendo, eu vi aquela equipe indo, né? Muita gente incrível, e uma chance de fazer a diferença pelo meu país, uma chance real de fazer uma diferença pelo meu país. E eu acabei... escolhendo trabalhar na parte de privatizações, de desestatizações, porque eu vi que foi o instrumento para o nosso fim, que tinha acontecido ali na nossa quebra geral ali do governo Dilma, que o país entrou naquela recessão e aquela loucura. Foi exatamente isso, foram as obras absurdas do PAC, né? A Petrobras, endividamento, o maior endividamento do mundo, e aquilo ali afetou a gente, todas as pedaladas feitas via Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, os campeões nacionais, a destruição do nosso setor de energia, de tudo. Então, eu vi que, cara, isso aqui foi tudo via estatais. Então, assim, o que a gente conseguir, infelizmente, a gente conseguiu fazer muito menos do que a gente poderia, eu vejo, porque é a coisa mais difícil. E aí ficou claro, tinha uma lei das estatais que blindava, que foi a primeira coisa a ser rasgada agora. Sim. Que bom. Então, pode indicação política, tá todo mundo de volta. Uhum. Então tinha essa ideia de que porque a ali gente não vai tem melhorar. TCU, né? Muita coisa não tem TCU. O TCU tem muita dificuldade, Exatamente. porque a empresa não pode contratar, demitir, não tem. Diferente de um concurso, que você precisa prestar uma prova, tem um orçamento, ali não. Então, a empresa pode ficar deficitária, porque a gente paga a conta, não quebra. Então, todas essas coisas que são permitidas, foi o que foi o nosso fim ali. Então, eu via. E eu sempre tive muito medo, porque tinha uma visão, vamos melhorar a governança das estatais. O que aconteceu agora? Entregou todo mundo saneado, com lucro, arrumadinha, os caras apesar da pressão politicamente, né? E acabar. Se beneficiando. Apesar da pressão em contrário, vocês fizeram um trabalho muito legal, porque saiu de um prejuízo monstruoso para lucro, né? Perfeito. O governo Bolsonaro conseguiu fazer isso. Sem dúvida. Apesar de tudo. O problema é que agora tá esse dinheiro ali em caixa para fazer o quê? E agora? Então. O que a gente vai ver no futuro? O mesmo filme de antes, né? A gente já está vendo. A gente já está vendo. A gente já está vendo uma queda importante dos lucros que, em questão de tempo, vai se transformar em endividamento, pode se transformar em ainda tem, eu acho que... Vamos lá, as coisas também não são desfeitas do dia para a noite. Então, sendo justa, né, as empresas públicas não sofreram no mercado, porque os ganhos foram tão grandes e se vê que alguns esse ganho de governança vai ficar. Porque o próprio quadro ali de funcionários, vendo o que aconteceu e vendo o que se transformou, se levanta contra aquilo, né? Decisões não podem, criam processos. Sim. Então, isso é muito razoável. Mas, água mole em pedra dura, eu vejo que, assim, enquanto estiver sobre o poder do Estado, a gente está sempre sujeito a essas utilizações que a gente sabe que é isso. Agora, daqui a pouco, estão financiando obras em ditaduras, ajudando projetos de poder que não fazem bem para a humanidade, ao invés de utilizar, muitas vezes aqui no Brasil, um monte de coisa que a gente precisa. Essa falta de foco, que faz com que você, de fato, não foque no que é mais importante, né? Segurança, saúde e educação, e não faça nada bem feito. Infelizmente, assim, isso aí não tem jeito, isso aí voltou. Vamos esperar que seja só 4 anos. Inconformistas, né? Vamos continuar inconformistas. E como a Marina falou também. Exatamente. Porque eu vejo que é isso. A gente tem que denunciar. Olha, você pega as prefeituras. Você falou de vereador. Em 80% das cidades brasileiras,
tem corrupção e não tem fiscalização do legislativo, do executivo pelo legislativo. Os vereadores estão ali no esquema do prefeito, em 80% das cidades. Isso é um volume de dinheiro monstruoso. E é o dinheiro que vai para a ponta da população, vai na ponta, é onde o cara pode fiscalizar mais de perto. Então, eu acho que um primeiro recado é fiscalize o seu município, né? Porque é ali que as coisas acontecem. E ali, eu trabalhei muito nisso, 80% das cidades têm nível de corrupção altíssimos. E não tem fiscalização, o vereador não fiscaliza, não cumpre o papel dele. Imagina Brasília, né? Que está longe, você não enxerga, é uma fantasia para muita gente nunca foi a Brasília, não sabe onde fica, não sabe como é que as coisas funcionam. A dificuldade de fiscalizar. Sim. Né? Então, eu acho que o começo disso, e corrupção, é um problema severo para o Brasil. Você deve ter visto, você viu isso de perto lá nas estatais. Não é só nas estatais. A gente tem que mudar esse mindset, né? Corrupção é inaceitável. Inaceitável. Mas no momento em que a gente acabou com a Lava Jato, elegeu Lula, demos um aval para que tudo aconteça de novo. É que as pessoas precisavam tangibilizar o que é corrupção. O quanto isso afeta a vida dos outros, é que não é só o valor da corrupção, é que nem isso. Por exemplo, não digo nem em termos de valor. A lá da Odebrecht, das empreiteiras, que era paga no Petrolão. Isso tinha um valor, obviamente, que foram as dezenas de bilhões que foram devolvidas. E tudo bem, é muito dinheiro. Mas, de novo, e o Comperd que virou sucata? Sim. E outra coisa... Aí e aquela refinaria, como é que chama lá dos Estados Unidos? Me fugiu o nome, que a Dilma comprou. Ela comprou aqui da Pasadena. Então, são todas essas. Então, assim, a gente vê o que foi financiado, né, de metrô, né, em Caracas e todas as outras coisas. Então, assim, não é só a propina em si a corrupção. É, primeiro, que ela perpetua no poder pessoas que não estão preocupadas com a população e que vão votar de acordo com outros interesses e tal. E esses outros valores são muito absurdamente maiores quando você pensa nisso, que é dinheiro jogado fora. É só pegar qualquer obra pública, gente. Que obra pública que termina no que valor inicial de orçamento? Nenhuma. O PAC, é isso. O PAC, muito aquelas obras 10 vezes o valor inicial. 4 vezes o valor inicial. O que explica esse tipo de coisa? Isso explica, e nunca terminadas, né? Então, assim, é esse que é o tangível, entendeu? Não é só a corrupção, quanto o cara fez ali. Foi ele ter conseguido ganhar aquele contrato. Não é só em valor, mas, por exemplo... Pra não entregar nada pra sociedade, exatamente. Entendeu? Nesse ponto, não é só o valor. Mas o que eu desviei, por exemplo, da prioridade de saúde, quantas famílias adoeceram, quantas crianças estão subnutridas, exato. De educação, quantas pessoas sem acesso, de transporte, quantas pessoas não têm transporte nem para ir à aula. Perfeito. Né? Naqueles lugares, estados que são invisíveis, que as pessoas não conhecem, não têm acesso, vão para lá só para turismo, mas não chegam no miolo onde de fato as coisas acontecem ou não acontecem. Então acho que corrupção está além do valor, né? Muito além. O quanto eu afeto em vidas efetivamente. Não, e é uma empresa que tem corrupção, ela quebra. Essa é a realidade, porque as decisões não são tomadas de acordo com os interesses da empresa, elas são tomadas, né? Então, o Estado é a mesma coisa. Por que ele falha tanto em entregar para a população? Porque isso significa que o que está ali não é gestão. O que está ali não é o que é importante para a população. Então, é exatamente isso. O fim não é tornar o ambiente seguro. Não é a pessoa poder pegar o ônibus dela às 5 horas da manhã para ir para o trabalho e não ter medo de ir para o ponto de ônibus. Não é que o filho dela vá para uma escola e no final ele saiba ler bem, entender o texto e fazer contas simples. Não é esse o foco. Então, o básico, gente. O básico, né? O básico. Então, não é esse o interesse é outro. Então, claramente, o grande problema da corrupção e tudo isso é que ele acaba criando um sistema muito vicioso
que afeta a vida de todo mundo dessa maneira que a gente está aqui no Brasil. É uma realidade. E a gente não tem políticas de Estado, de forma geral, né? Muda governo, muda tudo. Né? A gente não tem linhas de conduta, políticas de Estado que vão nortear para onde a gente vai. Isso também é um problema, não é não, Marina? Totalmente. É assim, que nem agora. Qual foram as primeiras medidas? Vamos rever o marco do saneamento. Vamos desfazer o que foi feito. A reforma trabalhista. Isso. Vamos tudo desfazer o que foi feito, né? Então, o primeiro trabalho é desfazer tudo que foi feito. Então, assim, isso é muito ruim. Vamos agora dizer que o Banco Central não pode ser independente. Ou seja, as reformas que foram aprovadas vão sendo minadas, né? Então, isso é muito complicado. Então, a gente dá um passinho para frente e corre esse risco. De novo, eu acho que não é tão simples assim, porque nem tudo que eles querem, eles conseguem, né? Precisa de um congresso que, mal ou bem, tem alguns poderes ali. O judiciário hoje acho que está mais atrapalhando do que ajudando, mas existe... Então, assim, deveriam existir freios e contrapesos que façam... Que é isso, Mário, no fundo... Vamos lá, quando a gente pega e eu tô cada vez mais apaixonada por estudar isso, assim, como é que foi, por exemplo, o nascimento da sociedade americana, né? O que pensaram os pais ali, né? Da criação da democracia americana e dos valores que são valores liberais, né? E quais são as suas preocupações. Então, sempre existiu uma preocupação muito grande também com a ditadura da maioria. Porque é exatamente isso. Se você vai para um voto majoritário, 50% mais um definem o destino do resto. E não pode ser assim. Você tem que governar. Você precisa ter políticas de Estado. Você precisa ter uma ideia de governar para todos. Não existe isso. Derrotamos X, então tudo é o contrário. Não é assim, né? Não pode ser assim. Isso é ditadura, né? Então, se você permite esse tipo de democracia em que existe esse tipo de ditadura da maioria, isso vai para uma ditadura. Daqui a pouco. De um lado e de outro, né? Exato. Então, isso tem um poder absurdo de ter um poder do Estado muito maior. E a revelia de 49, 50 menos 1% da população. Isso não é razoável. Então, para isso que se criou esse sistema de você ter o Congresso, de você ter o Judiciário, de você cuidar dos valores fundamentais do indivíduo. Então, você tem direito à vida, você tem direito à sua propriedade, você tem direito à sua liberdade, você tem direito a um julgamento, né, justo, você tem direito que seja feito de acordo com a lei, você tem vários desses, e esses precisam assegurar, porque senão esse poder aqui, ele é capaz de dominar tudo, e no final das contas a gente vai acabar onde a gente não gostaria. Então, para a democracia ela ser de fato um sistema bom para a sociedade, você precisa criar esses freios e contrapesos que garantam que, né, é isso, todos são iguais perante a lei. Como é que você garante isso? Aí você pode não, porque esse aqui é mais do que o outro. Então, isso é muito importante. E, infelizmente, eu acho que o Brasil está mal servido nesse sentido institucional. Muito. Quando eu fui candidata a deputada federal, hoje eu sou primeira suplente aqui em São Paulo, mas assim, eu lembro que eu comecei com pautas muito econômicas, reforma administrativa, reforma tributária, isso tudo que a gente conversou. E aí, no final, eu comecei a falar, não, mas a principal reforma é a política, a gente precisa de um voto distrital para devolver para o povo o poder. Sim. Então, hoje o político manda no povo, mas não tem que ser o povo mandar no político. Como é que você devolve o poder para o povo? Você põe o cara cruzando com ele na calçada, entendeu? Então, vamos fazer um voto em que a pessoa vote naquele outro que ela vai poder cobrar. Então, o cara vai lá para Brasília, mas ele está preocupado se a sua escola aqui na ponta está funcionando, se você está sendo assaltado, como é que está a condição da sua rua. Então, eu acredito que a melhor maneira de fiscalizar é o voto distrital. Então, eu mudei minha cabeça. Não, então, o meu problema aqui é uma reforma política. Segundo ponto, uma reforma do judiciário, porque a lei não é igual para todos no Brasil. A gente sofre com um grande problema de impunidade e absurdo de insegurança jurídica. Então, sabe, eu comecei a ver como institucionalmente a gente precisa rever isso tudo para, de fato, alcançar, né, um próximo passo. Mas eu acho que hoje em dia, o lado bom
Eu acho que as pessoas estão muito mais conscientes. Muito mais. Eu também acho. Eu acho que deu uma virada de chave e falta um pouco de acesso. Não que não tenha acesso à informação, não é essa a questão, mas como você bem colocou inicialmente, talvez colocar isso na base, né? Na escola, para que as pessoas os alunos, as crianças já cresçam entendendo o que é política. Política no sentido figurado da palavra. Qual é o papel de cada... de um vereador, de um deputado, o quão é importante saber escolher, né, a pessoa que vai te representar. Eu acho que falta um pouco disso também. As pessoas acordaram sim, estão mais interessadas, mas eu ainda acho que falta um pouco de informação. Eu achei tão bonitinho que quando eu fui candidata, aí a minha filha falou, mamãe, eu não pude votar em você, mas eu votei na minha amiguinha lá, na Violetinha, para líder de classe. Então, que bonitinha. Eu acho que é um pouco isso, né? Se você tem um líder de classe, se dentro da escola você já tem essas coisas, eu acho que isso é muito legal, né? Que você começa a ver isso e dá importância de você escolher realmente as pessoas que vão carregar os seus sonhos, que vão carregar aquilo que você faria, que vão... Então, sabe, de ter essa ideia, o que ele vai fazer, né? Quais são as coisas que ele está responsável. E vai ser uma pessoa que vai atrás, vai estudar, vai fazer o melhor possível, vai fiscalizar. Então, quanto mais próximo, melhor. E eu vejo isso. Então, você falou, Mário, eu concordo. O vereador é isso, né? Enquanto a gente não tem voto distrital, que é o voto distrital do Legislativo, lá no Congresso Nacional, que é quem decide a maior parte das coisas da nossa vida, mas muita coisa é decidida a nível local, e é o vereador, e esse cara é isso aí, você vai cruzar com o cara. Qual é o problema, Marina? Quando eu fui candidato, o que acontecia? Você começava a discutir proposta, discutir progresso, discutir moralidade, discutir lisura. Ninguém queria falar disso. Até falei disso outro dia. Olha, você pode mandar um botijão de gás para mim? Você arruma um emprego para o meu filho? Você contrata o meu pai que está precisando trabalhar? Aí eu voto em você. Quer dizer, a gente precisa mudar essa mentalidade. Sim. A população precisa entender que vender o voto custa caro demais, né? Sim. Custa caro demais. Isso é um problema. Não só para ele, né? Não só para ele, para todo mundo. Sim, infelizmente essa é uma grande realidade hoje. Eu acho que você deve ter escutado muito disso também em campanha, né? Sim, infelizmente. E isso a gente precisa mudar. Mas olha, para finalizar, você acredita no Brasil com tudo isso que a gente está vivendo aqui? Qual a outra opção? Não tem, né? Eu acho que é isso, não tem outra opção. Embora. Não vejo essa opção como uma opção viável. O que me faz acordar todo dia, dobrar, triplicar, quadruplicar a aposta, dar a minha energia. Eu acredito muito no Brasil, assim, acredito mesmo. Acredito que o Brasil tem uma chance de percorrer aquele mesmo caminho que os países que deram certo percorreram e foram capazes de tirar milhares de pessoas da miséria, foram capazes de dar, né, de crescer, de gerar, enfim, tudo aquilo que a gente conhece. Só precisa seguir essa cartilha. E, infelizmente, o que atrapalha é exatamente a política. As decisões que são tomadas, elas não estão focadas nisso. Então, a gente precisa mudar isso. Então, eu tô animada, Mariana, tô animada, continuo trabalhando pelo Brasil. Confesso que em alguns momentos pensei em desistir, né? A gente que trabalha pelo Brasil, acho que a gente pensa em desistir quase dia assim. Quem nunca? Mas, de novo, depende da gente. Depende da gente. Depende da gente. Então, todo mundo fazendo um pouco, né? Todo mundo fazendo um pouco. E representar pessoas é um negócio tão mágico, né? Quando você vê... Eu tive 50 mil votos aqui em São Paulo, 50 mil votos, 73. E quando eu encontro alguém e a pessoa diz, puxa, que pena, mas vai dar certo, votei em você e tal, eu falo, cara, a pessoa confiou em mim. Isso é tão incrível, né? Então, gratificante, é né? Muito gratificante. Então, eu diria que eu percorreria toda a jornada outra vez.
mesmo sabendo que o resultado seria esse. E olha que legal, eu ajudei a eleger uma mulher que eu admiro demais, que é a Adriana Ventura. Isso é uma coisa que me deu também um super... então, eu sei que ela está lá, acompanha o trabalho dela. Uma super guerreira, né? Diferente, um outro partido, sei lá quem que você vai eleger. Então, entendo. E tudo isso... Puxa, para mim é muito gratificante. Então, acho que não é fácil. Talvez seja uma das... Eu falei desses dias, né, quando eu tomei a decisão de continuar enfim, e dos próximos passos, eu estava conversando com meu pai, ele falou, filha, é que nem um monastério, né? Você decide... Você vai sofrer, mas é uma decisão de vida. Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu tô feliz, eu acredito. Se eu não acreditasse, eu não estaria feliz, jamais. Eu acho que as pessoas não podem perder a esperança. Não podem perder a esperança. E a esperança tem que ser a esperança nelas, que elas são capazes de ajudar nessa mudança. Se tiver essa visão de que é a gente que tem que mandar nesses políticos e a gente vai fazer isso de uma maneira melhor, putz, acabou. É isso, Marina, temos que acreditar no Brasil. Só um recado, não desista de nós. Fantástica essa conversa. Maravilhosa. Inspiradora, eu diria. Muito bom. Muito bom. Obrigada por compartilhar. Como economista, como política, como mulher, maravilhosa. Mãe, Por tudo. isso que eu sou fã dela. Isso aí. Muito bom. Marina, obrigada de novo, boa noite por estar aqui. Obrigada por estar aqui e... É isso, fica aberto o convite para voltar mais vezes. Obrigada a vocês, espero que seja um sucesso. Muito bom saber que tem iniciativas como essa, né? Que ampliam a visão das pessoas e falam de temas tão importantes. Foi um prazer imenso. Obrigado de coração, viu? Obrigado. Esse foi mais um Pérola Negra Podcast. Até a próxima. Tchau. Tchau. Um beijo.